Olá pessoal, vamos continuar então nossa série de estudos acerca da família, agora falando sobre o casamento. E vamos iniciar falando sobre a questão do pacto matrimonial. Nós já vimos, nos estudos até agora, que a família é o núcleo básico da sociedade, é a célula máter da sociedade. E é no casamento que se origina e se fundamenta a família segundo os moldes da perspectiva cristã, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Marcos 10, de 7 a 9, diz o seguinte: por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Porquanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Marcos 10, de 7 a 9. Algumas considerações são importantes acerca do pacto matrimonial e acerca desse tema tão relevante, tão importante e às vezes até tão mal compreendido nos dias de hoje, dentro de uma sociedade relativista, pós-moderna, que tem envergonhado esse conceito original acerca do casamento. Então, algumas considerações elementares que surgem através dessa lei, através desse pacto matrimonial. Primeiro, o casamento para Deus é monogâmico, ou seja, entre um homem e uma mulher. Homem e mulher. Surge da união entre um homem e uma mulher. E os dois, à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, se tornam um só, uma só carne. O casamento também é uma união total. Os cônjuges se tornam uma só carne. Isto inclui todos os aspectos da vida do homem e também da mulher, porque fala de uma unidade física, sexual, econômica, afetiva e espiritual, dada e forjada por Deus através do pacto matrimonial. A primeira grande verdade que nós gostaríamos de destacar é que o casamento foi instituído por Deus. Hoje existe um grande engano na sociedade pós-moderna, dizendo que o casamento é uma regra social, uma instituição humana, que não tem nada a ver com algo divino, religioso, de conotação espiritual. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o casamento foi instituído por Deus, antes da igreja. Lá no Gênesis nós vemos Deus instituindo a família, instituindo o casamento, a união entre um homem e uma mulher. Não foi instituído por uma lei humana, nem idealizado por alguma civilização, como dizem os críticos e aqueles que combatem o conceito tradicional acerca do casamento. O matrimônio antecede a toda cultura, tradição, povo ou nação. É uma instituição divina. Portanto, é Deus quem determina as leis e os princípios que o regem. Que Deus é esse? Não é um Deus qualquer, não é um Deus falso. É o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, o Criador do ser humano. O casamento não é, então, uma sociedade também entre duas partes, onde cada parte impõe as suas condições. Por ser uma instituição divina, criada por Deus, é Deus quem estabelece as condições para a harmonia, para a paz e para o bom funcionamento do casamento. Nunca está baseado no homem, nem na mulher, nem nos dois de comum acordo, nem as leis de uma nação podem determinar essas condições. Todo aquele que se casa deve aceitar as condições estabelecidas por Deus para o matrimônio, para que haja um bom funcionamento, para que haja a vida de Deus fluindo ali, a graça, o amor perpétuo do Senhor, a honestidade, a sinceridade, todos esses valores, intrínsecos ao casamento, à família. Como Deus é amor e infinitamente sábio, as leis e condições que estabeleceu para o casamento são para o nosso bem e para o bem permanente de toda a humanidade. Sempre lembrando que a palavra de Deus ela não tem função castradora, inibidora de prazeres, ela não tem aquela função de destruir a felicidade do homem. Pelo contrário, a palavra de Deus são como aqueles guarda-reios, que são aqueles muros de proteção que existem nas estradas, em montanhas e coisas assim, para que os carros, as vidas, as pessoas não caem ladeira abaixo, se destruam, se
sabe, destruam a sua alma, a sua vida, seus sentimentos, as suas emoções. Então a palavra de Deus, ela é preservadora, ela preserva a nossa vida, o nosso coração. É um ato amoroso de Deus em fazer com que o homem se autopreserve, obedecendo esses princípios implícitos na palavra de Deus. É o guarda-reio de Deus, para que eu e você não venhamos a destruir, esfacelar e arrebentar com a nossa alma, nosso coração e a nossa vida familiar e pessoal. 3 elementos são determinantes no casamento. Primeiro, um pacto mútuo, ou seja, uma aliança é feita entre 2 pessoas. Segundo, um testemunho diante da sociedade. Testemunho diante da sociedade. Terceiro, para que seja concretizado um casamento de verdade na perspectiva de Deus, deve haver logo esse pacto mútuo, logo depois do testemunho diante da sociedade, os juramentos, os votos nupciais, a união sexual, a intimidade do casal, selando esse grande propósito, esse grande pacto matrimonial. Primeiro, vamos abordar um pouquinho mais sobre esse pacto mútuo, essa aliança entre 2 pessoas. O casamento é um pacto celebrado entre um homem e uma mulher diante de Deus. Como diz Malaquias 2,14, olha só, preste atenção nesse trecho da palavra de Deus. E perguntais, por quê? Porque o Senhor, e a resposta é porque o Senhor foi testemunha da sua aliança entre ti e a tua mulher, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Ou seja, Deus é a testemunha, fiel no dia do casamento, quando acontece o pacto mútuo, o testemunho diante da sociedade e a união sexual. Diante desse pacto, dessa aliança, que ela é feita diante de Deus, Deus é testemunha, além das pessoas que participam desse momento tão especial na vida dos noivos. O pacto é uma aliança, são 2 vontades que se comprometem formal e solenemente a serem marido e mulher. Esse pacto é firmado basicamente pela palavra, quando se faz o que comumente nós chamamos de votos matrimoniais. Segunda verdade que nós vemos é o testemunho diante da sociedade. Deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne, como o texto básico que nós lemos no começo desse estudo. Como o casamento é um estado civil, ou seja, social, o pacto deve ser também celebrado diante da sociedade. Parentes, amigos, conhecidos têm de ser informados que esse homem se casará com essa mulher em determinada data e que a partir dali os 2 estarão unidos no honroso estado de casados. O propósito dos convites é justamente fazer público e notório o casamento. O pacto matrimonial não pode ser feito em segredo. Vou repetir, o pacto matrimonial não pode ser feito em segredo. Aquele negócio que a gente vê às vezes em filme romântico, vamos fugir para Las Vegas, quando volta para a família já estão casados. Não funciona isso. O negócio de fugir para casar não é correto do ponto de vista de Deus, mas sim todo esse processo de pacto mútuo, de testemunho diante da sociedade e de união sexual. E o terceiro ponto é sobre isso que nós vamos abordar, a união sexual, quando a Bíblia diz, e serão uma só carne. O que sela definitivamente diante de Deus e dá legitimidade ao casamento é a união sexual das 2 pessoas envolvidas nesse pacto mútuo, nesse pacto nupcial, nessa aliança que é feita diante de Deus e diante dos homens. O pacto diante da sociedade deve ser anterior à união física, não pode, vou ter relação sexual para depois fazer o civil. Não, está errado, isso é fornicação do ponto de vista de Deus. Primeiro é necessário haver um pacto civil, social, diante da sociedade, diante dos familiares, diante de Deus, para que aí então haja a união física, selando esse compromisso que foi feito diante de Deus e diante dos homens. Como diz, primeiro deixará o homem, o pai e a mãe, e depois se unirá à sua mulher. As relações sexuais antes do casamento são chamadas na Bíblia de fornicação e são um pecado diante de Deus. Você pode ver nitidamente isso, claramente, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você vai ver
sobre isso que nós estamos falando, sobre essa questão da imoralidade sexual. A Bíblia diz assim: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, ou em outras versões diz da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santidade e honra diante de Deus. Santidade e honra são dois princípios que caminham lado a lado. Quanto mais santo, consagrado eu sou diante do Senhor, e essa santidade se perpetua através das relações sexuais protegidas dentro da aliança do casamento, ou da abstenção das relações sexuais antes do casamento, essa santidade, ela caminha lado a lado com a honra. Quando você cai no pecado da fornicação, do adultério, qualquer tipo de impureza sexual, você desonra você mesmo, você desrespeita o Senhor e desrespeita o seu próprio corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, esse é o nosso breve estudo acerca do pacto matrimonial e sobre o casamento. Então, logo em seguida, nós vamos falar sobre o fundamento do matrimônio e falamos já sobre os 3 elementos determinantes do casamento: pacto mútuo, testemunho diante da sociedade, a união sexual, e falamos também sobre o pacto matrimonial. Ok? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a graça de Deus venha sobre a sua vida e que você realmente institua, forme e consolide uma família para a glória de Deus. Que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre você. Clique lá, curta nosso canal do YouTube, compartilhe com outros amigos, pessoas, familiares, e também siga-nos no facebook.com/Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Um beijo do pastor Giovanni, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.